Pai do Senhor, queridos irmãos, presbítero Carlos Antônio aqui, nesta manhã de sábado, estamos aqui para trazermos uma reflexão da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Dizer a vocês que, se puder, para o nosso canal no YouTube, PB Carlos Antônio Missões e Louvores, tá certo? Vai lá, curta lá os nossos vídeos, exponha lá o seu comentário, em nome de Jesus, para que o nosso canal venha a ser mais fortalecido e vidas venham a ser abençoadas, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero ler um texto nesta manhã com vocês, no livro de Josué, capítulo de número 7, versículo de número 2, para a glória do nome de Jesus. Que essa palavra venha lhe fortalecer nesta manhã e venha lhe dar ensinamento para que você vá bem a cada dia na caminhada. Josué capítulo 7, versículo de número 2, que fala assim: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra e no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso da parte de Deus, que nos traz alerta, ensinamento. Nós vemos aqui uma confissão do homem chamado Acã. Quem era Acã? Acã, ele foi um dos soldados ali de Israel, que foi para a batalha, para uma cidade chamada Air, a qual o Senhor enviou o exército liderado por Josué ali para conquistar aquela terra. Mas a Bíblia diz que Israel, aí aquela cidade, ele se depara com a frustração, com o afugentamento, com o medo, com a derrota diante do exército da cidade de Ai. Então naquele dia a Bíblia diz que Israel corre com medo do seu inimigo, e alguns homens mortos ali. Quase 3.000 homens de Israel naquele dia, ele feridos pelas mãos do exército de Ai. Josué, quando ele sabe da notícia e vê o exército de Israel derrotado, afugentado, ferido, ele, sem entender, sem compreender o acontecido, ele rasga as suas vestes e indaga a Deus o porquê daquilo. Tudo estava acontecendo. Então ele vai à presença de Deus. A Bíblia diz que Josué se prostra até a tarde para buscar a Deus, buscar uma resposta ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor fala com Josué e diz: levanta-te, porque Israel tem pecado contra mim e há maldição no meio do arraial, ou legalidade no meio do arraial. Os irmãos se lembram que Deus, ele tinha dito, antes de Israel conquistar a cidade de Jericó, Deus tinha dado um alerta para Josué, que o povo que conquistasse Jericó, depois dali, que eles conquistassem a cidade, eles não podiam pegar naquilo que era amaldiçoado, naquilo que era abominação. O Senhor Deus dá o alerta, mas um homem entre os filhos de Israel, chamado Acã, ele pega, ele cobiça, ele toma daquilo que o Senhor disse que não era para tomar ou cobiçar. Além de cobiçar, ele leva, irmão, para o meio da congregação, para o meio da comunidade de Israel, e por isso ele sofre a frustração. O exército de Israel sofre aquela frustração de ser derrotado, de ser ferido pelo seu adversário. Muito bem, então, irmãos,
nós entendemos aqui, pela palavra de Deus, que é muito sério quando a gente dá legalidade para o adversário. E justamente o que eu quero usar, a temática, ou um tema singelo nesta manhã, eu quero usar o seguinte tema: tirando as legalidades da nossa vida. A palavra legalidade, ela quer dizer qualidade ou estado do que é legal, ou do que está em conforme com o que é governado por um ou mais lei, ou estado de condição do que está regularizado de acordo com a lei legitimamente. Nós sabemos, irmãos, que assim como no mundo dos homens, no mundo físico, há as leis civis, então, da mesma forma, na lei do reino espiritual há também as suas legalidades, as suas leis estabelecidas. Então, é bem interessante a gente enfatizar algo bem interessante. Muitas das vezes Satanás está dentro de nossa casa, ou agindo em alguma área, irmãos, da nossa vida, porque estamos com algo que pertence a ele, estamos dando legalidade, e não obtemos êxitos em nossa vida espiritual ou nos nossos negócios. Por quê? Porque a gente está com algo que pertence ao adversário. A legalidade da condição de Satanás tocar em nossa vida, sabia? Assim como permitiu que o inimigo ferisse o povo de Israel naquele dia, o exército de Israel, da mesma forma Satanás, ele pode muito bem tocar na nossa vida, ele pode muito bem entrar na nossa casa, ele pode destruir, revirar tudo, porque muitas das vezes estamos com legalidades, com algo que pertence ao adversário. E às vezes, irmãos, muitas das vezes Deus não pode fazer nada. Como assim, irmão? Mas Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo, mas isso é algo que você tem que fazer. A palavra de Deus diz que Deus, quando diz a Josué que há maldição no meio do arraial, Deus diz: o anátema precisa ser tirado. Era Deus que ia tirar? De maneira nenhuma. Era o povo que tinha que tirar, era Josué que tinha que arrancar, extirpar aquele mal ali do meio do povo. Então, nós temos que tirar as legalidades da nossa vida, da nossa casa, certo? O texto bíblico diz que ele escondeu o que era maldito dentro da sua tenda, certo? Ou seja, ele cavou na terra e escondeu lá, dentro da sua tenda. E essa tenda pode representar, irmãos, a gente pode aplicar aqui a nossa casa terrena, ou a casa que vocês moram, ou também o nosso corpo, ou a nossa vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, Paulo chama o nosso corpo e vida de tenda. Tenda tem sentido também para casa de alvenaria, casa material, física, onde nós vivemos. E também tem um sentido, tenda, que pode se aplicar também à nossa vida, nosso corpo é a nossa tenda, certo? Temos que conservar o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Muito bem, irmãos. As legalidades que podem estar em nossa casa. Você sabia que em nossas casas muitas vezes a gente levamos ou permitimos ela estar dentro de nossa casa, e isso é muito perigoso. Isso dá uma condição muitas das vezes de Satanás entrar dentro da nossa casa, frustrar muitas das vezes a nossa vida familiar, a nossa vida financeira. Você sabia? Porque às vezes nós estamos com algo dele e ele tem legitimidade de entrar lá e mexer, e bagunçar, e sacudir,
e revirar a nossa vida. E muitas das vezes a gente está dizendo assim: mas eu não sou crente, mas eu não sirvo a Deus. Como é que isso está acontecendo? Como pode estar acontecendo isso na minha vida? Legalidade, tá certo? Legalidade. Por isso que devemos tirar as legalidades. Primeiro, irmãos, vamos falar de legalidades dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente estamos permitindo objetos que são consagrados ao diabo e que muitas das vezes, até por inocência, irmãos, né? A gente não temos conhecimento da origem daqueles objetos e a gente permitimos estar levado dentro da nossa casa, estar dentro de nosso lar, e aquilo vai trazer um dano mais cedo ou mais tarde terrível, porque o adversário, ele vai saber que lá tem algo que pertence a ele, tá certo? Eu posso muito bem usar aqui um exemplo de quando alguém chega em uma casa, um policial, ele chega com a ordem judicial para entrar ali na sua casa ou na casa de alguém. Ele chegando com esse ofício, ele pode muito bem entrar, porque ele tem legalidade para entrar e revirar tudo dentro da tua casa. Não é verdade? Mas se ele não tiver este ofício ou esta legalidade, jamais ele vai poder entrar na tua casa. Se ele chegar e disser: oi, eu vou entrar aí na tua casa, eu preciso entrar aí, você vai dizer: você tem o mandado para isso? Se ele disser não, então logicamente que ele não vai entrar, porque ele não vai ter legalidade para entrar na tua casa. Mas muitas das vezes a gente estamos da mesma forma, irmão, no reino espiritual. Nós estamos dando legalidade para o diabo entrar na nossa casa física, através de objetos, muitas das vezes através de quadros, muitas das vezes através de ídolos, como muitas das vezes recebemos, e como muitas das vezes já vi em casa de crente, de cristão, como anjos, como fadinhas, como índios, como livros que são amaldiçoados, como muitas das vezes já vi figas. Tem pessoas que gostam de usar muito aquelas figuinhas, mas eu quero te dizer que aquela figa ali, ela tem um sentido, embora muitos não compreendam isso, não tem essa compreensão, mas aquela figa, quem conhece a figuinha, tem muita gente que usa no pescoço, aquilo representa uma amarração. Muitas das vezes eu já trabalhei libertação de pessoas e o demônio muitas vezes faz figa, e ali é um tipo de amarração, certo? É daquela forma que está a vida daquela pessoa, certo? E você, carregando um objeto desse, você vai trazer uma maldição para a tua vida em uma legalidade. O adversário, ele vai tocar, ele vai ter condição de tocar na tua vida, tá certo? Então muitas das vezes estamos permitindo isso, certo? Chaveiros com símbolos da nova era, como a cruz quebrada, que é uma blasfêmia contra o sacrifício vicário de Jesus, certo? Como os chaveiros, que muitas vezes traz uma profanação contra a vida cristã, contra Deus, né? E a gente estamos levando, às vezes, por falta de conhecimento, aquilo, trazendo para nossa casa, levando do nosso bolso, levando na nossa carteira, levando no chaveiro do carro. E muitas das vezes o diabo, através disso, parece até insignificante, mas tem um sentido no mundo espiritual. Aí muitas das vezes alguém pode dizer, com a sua ignorância, pode dizer: eu não acredito nisso. O problema não é você acreditar, tanto faz você acreditar como não, mas o diabo, ele sabe que ele vai ter uma legalidade para agir na tua vida, tá certo? É muito sério. Objeto muitas das vezes que levamos para a nossa casa como estátua de algum ídolo pagão,
ou seja, de santo, do catolicismo ou do candomblé. Eu me lembro uma vez em que eu fui orar em a casa de uma irmã cristã, isso, e ali, irmãos, a vida da irmã estava de perna para o ar, e nós oramos ali. Interessante que antes da gente orar, a gente ia fazer a oração, a gente olhamos assim na estante, e eu disse: onde você conseguiu essas estátuas? Ela disse: irmão, eu trouxe numa viagem que eu fui para Bahia, eu trouxe, achei bonitinha. Irmãos, era 2 estátuas de 2 pombagira, entidades malignas ali do candomblé, irmãos. E ali nós dimos um ensinamento à irmã, dizendo que ali estava trazendo toda maldição, toda frustração ali para a casa dela, aquelas estátuas, certo? Satanás estava achando um ponto de contato, de legalidade, para trazer o transtorno ali para a vida daquela irmã e daquela casa, daquela família. A gente ali quebremos ali, com a permissão lógico dela, quebremos aquilo ali, oremos e destruímos toda a legalidade em nome de Jesus que estava naquela casa. Então muitas das vezes a gente está trazendo, irmãos, até mesmo na inocência. Mas esta palavra nesta manhã é para que nós venhamos se precaver, tá certo? Muitas das vezes estamos trazendo fotos, como fotos de missa dos mortos, que contém algo como fotos de ídolos. Isso também é uma legalidade, tá certo? Muitas das vezes estamos levando para nossa casa como camisetas com símbolos satânicos, como estampas de caveiras e de demônios, e também com nomes desconhecidos. Muitas das vezes você está com uma camisa que tem um símbolo de uma caveira e tem mal nome em inglês que você não entende, e está escrito: eu sou filho do diabo, ou até mesmo eu sou filho do inferno, né? E muitas das vezes eu já vi muitos, não é pouco, muitas pessoas jovens, juventude, andando com camisetas com aquela estampa da caveira. Eu quero te dizer que aquela estampa de caveira simboliza o Exu da morte, o espírito da morte, que tem destruído tantas vidas, tem ceifado tantas vidas, irmãos, tá certo? E a gente está andando sem o conhecimento, andando com a estampa, com a figura deste ser terrível, né? É um tipo de legalidade para ele agir na nossa casa, na nossa vida, tá bom? Então precisamos tirar do nosso lar esses objetos. Tem muitos objetos, irmãos, eu podia mencionar muitos objetos aqui que são considerados, que tem um sentido espiritual, que dá legalidade para os demônios, ele atrair demônios para a nossa casa e fazer da nossa vida um inferno, tá certo? Mas que nós venhamos se precaver. Tome cuidado no que você recebe, saiba a origem, ore, veja, certo? Se precava disso, para que o diabo não venha trazer um dano à sua casa, tá bom? No seu lar, em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes está acontecendo coisas esquisitas na nossa casa, muitas das vezes a gente está ali não entendendo aquela perturbação. Muitas das vezes as crianças têm sido afrontada em sonhos por demônios, e a gente não sabemos o porquê, até mesmo porque nós se dizemos ser cristão. Porque, Senhor, está acontecendo isso comigo? É unicamente porque está havendo legalidade, tá certo? E o inimigo está tirando proveito disso. Podemos também, irmãos, falar aqui das legalidades que pode estar na nossa casa espiritual, que é o nosso corpo ou vida. Como assim, irmão Carlos? Como pode ser isso? As legalidades também podem estar na nossa vida. Eu falei aqui que a nossa vida, ela também simboliza uma tenda. Vocês se lembram que
Acã, ele levou a legalidade lá para a tenda e enterrou na terra e escondeu lá. Muitas das vezes a gente também está enterrando na nossa tenda, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, coisas que não é da vontade de Deus e que o adversário ele tem achado legalidade para tocar na nossa vida, muitas vezes trazendo frustração, trazendo sentimentos que não é de Deus. E nós sabemos muito bem que onde Satanás entra, ele só leva consigo coisas ruins, como doenças, coisas ruins como sentimentos que não procedem da parte de Deus, sentimento de tristeza, angústia, vontade de morrer, certo? E muitas das vezes isso vem na nossa vida porque há uma legalidade, certo? Legalidade como, Carlos? Legalidade como sentimentos que contamina e abre porta para os demônios nos atingir. Por exemplo, sentimentos alimentados como ódio. O ódio ele é uma brecha para o adversário ele agir na nossa vida. Sentimentos como inveja, irmão, ódio, inveja são essência do próprio Satanás. E havendo isso na nossa vida, Satanás ele vai ter plena liberdade para te tocar, para te atingir. Muitas das vezes essas coisas estão enterradas lá dentro, lá no íntimo do nosso coração. Mágoa, a Bíblia diz que não haja, irmão, em vós nenhuma mágoa, raiz de amargura, certo? Porque a mágoa, a amargura, ela nos priva da graça e da bondade do nosso Deus. Sentimentos como sentimentos imorais ou desejos proibidos, tá certo? Isso tem que ser arrancado, tirado da nossa vida. Esse sentimento muitas das vezes vem pelo olhar, por exemplo, com assistir filmes imorais, novelas pornográficas indecentes, filmes pornôs, filmes de terror, são coisas que vai despertar em nós coisas ruins. E a Bíblia ela é categórica em dizer que a gente não podemos colocar coisas mais diante dos nossos olhos. Vocês se lembram que Jesus disse: se nossos olhos for bom, o nosso corpo será todo luz. Mas também se os nossos olhos for maus, o nosso corpo será enegrecido com trevas. Tá certo? Glória a Deus. E os nossos olhos, ele age como uma câmera, né? Quando a gente está filmando, aquela imagem ali, aquela imagem ela vai ser depositada em algum lugar, né, em algum recipiente. Quando a gente está gravando no nosso celular, aquela gravação ela vai para algum lugar, para alguma pasta ou para algum cartão de memória para ficar depositado ali. Na nossa vida é da mesma forma. Quando a gente começa a colocar os nossos olhos em coisas que não se devem, que são proibidas, então aquilo que a gente olha vai para algum lugar do nosso coração e fica enterrado ali, certo? Nós somos casas espirituais, tenda do Espírito Santo, e nós não podemos jamais deixar isso enterrado no nosso coração. Por isso que nós temos a palavra nesta manhã, é que nós venhamos tirar essa maldição, essas legalidades, esses sentimentos. Irmão Carlos, e como é que eu faço para tirar isso, irmão Carlos? Eu vou te dizer a receita nessa manhã. Mostra a Deus, mostra a Deus. Diga a Deus: Senhor, olha o que está dentro do meu coração. Senhor, eu olhei para isso, olha o que foi gerado, olha o que está dentro do meu coração. Peça ajuda a Deus e Deus, Ele vai te ajudar, certo? Você vai tirar no nome de Jesus essa legalidade da tua vida, e a partir de hoje Satanás jamais vai frustrar os teus sonhos, os teus planos, a tua vida, os teus sentimentos, porque a partir de hoje o Senhor vai plantar sentimentos do coração dele no teu coração. Amém? Glória a Deus. A receita para fechar todas as brechas em nossa vida é essa, tanto na nossa casa física, como na nossa casa espiritual, que somos nós. Temos que buscar as armas espirituais, buscar a comunhão com o Espírito Santo em oração, fazer como Josué, buscar a direção
de Deus, tá certo? E Deus vai nos dar a resposta. Deus sempre, na oração, Ele vai nos dar a direção pelo seu Espírito Santo, tá bom? Então, queridos, fica com essa reflexão nessa manhã, que você venha refletir. Foi rápido, foi ligeiro aqui, só para a gente dar uma refletida. Tem muita coisa para se falar sobre legalidade, mas fica com esse alerta aí de Deus para a tua vida, que isso venha produzir um peso muito excelente de glória na tua vida espiritual, tá bom? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima. Amém.